Olá, meus irmãos, tudo bem? A fonte de renda, o trabalho, ele atormenta muito os nossos irmãos, né? O dinheiro em si, o recebimento do dinheiro para comprar e vender. Ninguém compra, ninguém vende sem ter dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele sempre foi um tendão de Aquiles, sempre foi uma pedra dentro do sapato na vida de muitos irmãos, às vezes espiritualistas, né? Que acabam, por falta de conhecimento, ah, tendo dificuldade de lidar com o dinheiro, qualquer somatória a mais já é pecado, e outros irmãos, por sua vez carnais, usam do dinheiro para meios de alimentar, satisfazer a carne. Então, o dinheiro, e eu não digo trabalho, eu digo dinheiro, por quê? Porque o nosso sustento é Deus que provê, não é o nosso trabalho. O trabalho é um mandamento para a manutenção social. Então, o apóstolo Paulo fala. Tá meio frio aqui, irmãos, que é inverno aqui no sul. Então eu tenho que estar me aquecendo aqui, que eu não posso estar dentro de casa agora. O apóstolo Paulo fala: aquele que não trabalha também não coma, dado alguns irmãos que queriam viver se metendo na vida dos outros, ensinando que Jesus ia voltar a qualquer momento e não precisava trabalhar. Mas o trabalho não é o único meio de adquirir dinheiro. Tem irmãos que adquirem dinheiro através de rendimentos que eles fizeram ao longo do tempo. Então seria pecado esse dinheiro? Que eles não estão trabalhando? Tem irmãos que se aposentaram e alguns relativamente cedo, né? E, por exemplo, o irmão que se aposentou por alguma invalidez que não o incomoda, né? Para as atividades normais do dia. E aí fica, às vezes, algum tormento. Como é que ele vai querer ser curado se ele ganha por invalidez? Então, alguns irmãos querem ser curados, mas continuar ganhando benefício. Então, o sustento, irmãos, ele vem de duas fontes: de Satanás, através da nossa carne, ou seja, vem da nossa carne, das nossas ambições, e mesmo assim ainda é com permissão de Deus. Deus sabe de tudo, nenhum fio da minha cabeça aqui, ó, que quase não tem mais, cai sem que Deus permita. Todos os fios que caíram aqui da minha cabeça, Deus viu, né? Então, o dinheiro, ele vem de Deus, irmãos. Deus que dá o dinheiro, ou permite que o dinheiro venha até nós. Então, hoje eu quero falar sobre a fonte do dinheiro. O dinheiro, ele tem vindo de Deus ou da sua carne, né? Aposentadoria, rendimentos, o trabalho braçal, há várias formas de ganhar dinheiro. Então, eu não quero falar sobre as formas de ganhar dinheiro, qualificando elas como lícita ou ilícitas, porque é mais profundo do que isso, irmãos. Nós temos que ir numa fonte mais primária ainda. O dinheiro que eu recebo é Deus que me dá? Ou Deus apenas permite e quem me dá é minha carne? Mas Deus permite, obviamente, né? Então, da onde vem a minha fonte de renda, o meu dinheiro? As coisas que eu tenho, né? Comida, água, luz, internet. Dificilmente eu faço troca, né? Dificilmente eu chego na empresa lá da internet, que fornece internet, e digo: ó, eu tenho 50 quilos de aipim que eu colhi lá na minha chácara, né? E a empresa não vai aceitar mesmo que dê o valor da internet. Então eu tenho que vender esses 50 quilos de aipim a R$ 2 para pagar os R$ 100 da internet e dar o dinheiro lá pro dono, né? Da internet, pro provedor. Então, sem dinheiro, esse vídeo não entraria no ar, porque eu preciso pagar a internet para esse vídeo entrar no canal do YouTube, né? Então, nós precisamos de dinheiro para tudo. Dá para ver sem dinheiro? Dá. Tem alguns grupos, inclusive de irmãos também, dentro desses grupos, que vivem semelhantemente aos essênios na época de Jesus, que é outro assunto agora, né? Então, irmãos, o dinheiro que você ganha, seja ele da forma que vem, que não é o caso que as fontes do dinheiro, mas algo mais profundo, é o Senhor que está provendo ou é a sua carne? E se for a carne, você vai ter grandes perdas cedo ou tarde. É como pegar um empréstimo no banco. Você vai lá, pega um empréstimo, mas vai custar algo, né? Se você pegar 50 mil, você vai pagar 75, às vezes 80 mil, às vezes 100 mil. O dobro depende as formas de garantia do empréstimo, etc, né? Agora, quando Deus dá, não tem isso, irmãos. Quando Deus é o provedor, não tem que pagar nada. Tanto que Deus proíbe emprestar com juros, né? Um irmão não pode emprestar dinheiro para outro irmão com juros, né? Então, irmãos, da onde vem seu dinheiro?
Isso é uma preocupação de muitos irmãos. Então eu quero ler um único texto, trazendo desse texto princípios, porque a matemática de como usar o dinheiro, de como adquirir em vias práticas, quem vai trazer é o apóstolo Paulo, as cartas para a igreja. Veja, o nome já diz, cartas para a igreja. O Senhor Jesus veio trazer um princípio, que é a salvação na sua pessoa, a ressurreição dos mortos, princípios morais que o apóstolo Pedro vai manter em suas cartas, para a igreja também, obviamente, né? A igreja universal, como diz, não necessariamente aos judeus. E o apóstolo Paulo vai trazer as doutrinas práticas, porque os gentios, quando são convertidos a Cristo Jesus, quando recebem a vida eterna e vão ganhar um corpo novo, eles vêm de várias culturas, povos, doutrinas, ensinamentos. Então, as vias práticas é o apóstolo Paulo que vai trazer. Hoje eu quero trazer um princípio mais profundo, que não é... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Via prática, né? Ganhar dinheiro, via prática. Deixar o princípio mais profundo e fundamental, que é se Deus está dando, ou se é minha carne que está fazendo a aquisição, adquirindo, para um princípio secundário, mais importante também. Quem ama a Deus vai obedecer. Vou abrir um negócio. É lícito? É lícito. É um princípio secundário? É secundário. O primário seria Deus estar abrindo um negócio para mim. Aí seria o primário, né? Mas o que a Bíblia diz escrita sobre abrir negócio? Tudo isso é o apóstolo Paulo que vai ensinar. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai ensinar que um crente não pode abrir sociedade com um pagão. Então eu vou abrir uma empresa, eu tenho 50 mil e custa 100. Eu vou abrir sociedade com um colega de faculdade, só que ele não é crente. Não pode. Não pode. Agora, o fato de eu abrir essa empresa com um colega de faculdade irmão, eu vou achar um irmão, então já que a letra diz que não pode, né? Ainda assim não quer dizer que foi Deus que... A imagem está ruim, irmãos, eu não vou poder alterar, tá? O Espírito vai falar quem ele quiser, então torna-se irrelevante agora essas questões, né? Então eu vou arrumar um irmão cristão, porque eu quero muito abrir esse negócio, né? Independente se Deus quer ou não, eu vou achar alguns textos que digam que ele quer, para mim poder ficar com a consciência, abre aspas, limpa, que é Deus que tá dando, né? Aí o irmão vai injetar 50, eu vou injetar 50, e legalmente, dentro das normativas cristãs instituídas pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, eu estou de acordo. E Deus pode permitir ainda que prospere esse negócio, né? Agora, não quer dizer que o Senhor Deus, irmãos, ele está com esse negócio. E que foi Deus que deu o meu sustento, a minha renda, o meu dinheiro. O homem planta e rega. Quem dá o crescimento é o Senhor, irmãos. É o Senhor. Então, o dinheiro nunca vem do nosso trabalho, irmãos. Isso é uma regra que poucos irmãos sabem. O dinheiro não vem do nosso trabalho, o dinheiro vem de Deus. O provimento vem de Deus. Pode ser por via do trabalho, pode ser não. Pode ser não. Conforme os planos de Deus para formar Cristo em nós, vai determinar as ações de Deus em nossa vida quanto à nossa provisão. A questão aqui é mais profunda da didática explicativa sobre como eu devo agir no mundo dos negócios, se eu vou abrir um negócio, né? Então lá Paulo vai explicar. Mas eu quero trabalhar de empregado, né? Eu não quero ter negócio próprio. Muita dor de cabeça, quero ser empregado. O apóstolo Paulo vai dizer como os empregados devem se submeter a seus patrões. Então, todos esses meios práticos, externos, que são vistos à vista dos homens para testemunho, o apóstolo Paulo ele vai determinar, irmãos. Agora, o sustento é Deus que dá ou é a nossa carne que adquire pelas suas vontades contrárias à vontade de Deus, mesmo que a gente esteja usando meios lícitos. Na segunda camada, vamos dizer assim, é o que os olhos da sociedade vê. Aí as pessoas pensam assim, o irmão fez tudo certo, abriu sociedade com o irmão, assim, fez tudo certo, ajudava as pessoas com a sua renda e tal, e tudo começou a desandar na vida do irmão, porque foi a carne do irmão que fez aquelas aquisições. Não foi Deus quem deu, irmãos. Não foi Deus que deu. E como saber, irmãos? Vamos então para um único texto das Escrituras, para o vídeo não ficar longo, né? E está em João, Evangelho de João. Eu dei um texto para achar o texto, um pause para achar o texto, que os dedos estão duros do frio aqui. É João capítulo 21. Então eu vou trazer um princípio mais profundo, irmãos.
O Senhor Jesus, ele não traz bases externas aos olhos, né? Quando Jesus fala, por exemplo, aquele que for construir uma casa, se não calcular o gasto antes, passa vergonha, não está trazendo uma base ali matemática para a gente entender que a gente tem que calcular bem as coisas. Embora também sirva, ele está trazendo uma base mais profunda, que eu não vou entrar no texto lá agora. As bases visíveis aos olhos, quem traz o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. João capítulo 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou do seguinte modo. Então vejam, irmãos, Jesus, depois dessas coisas, que coisa? Para nós não prolongarmos o vídeo e lermos todos os textos aqui, porque texto sem contexto é heresia, né, irmãos? O Senhor Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele já tinha dado o comissionário, o ID para os apóstolos. Eles agora largariam os seus empregos e seguiriam o mandamento do Senhor de ser pescador de homens, né? Jesus disse para Pedro: tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai largar essa profissão e vai ser pescador de homens, né? Então o Senhor Jesus já tinha dado o comissionamento para os apóstolos, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora, depois da ressurreição, eles aparecem. Então são essas coisas aqui que o texto está dizendo, tá? Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos, né? Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada. Veja, então, o apóstolo Pedro, ele agora tem uma atitude carnal, que ele volta a um trabalho ao qual o Senhor já tinha tirado dele. Consequentemente, para a disciplina, Deus não permitiu que ele pescasse nada, né? Se pescasse, ele teria ganhado peixe, teria ganhado dinheiro, vamos dizer assim. Deus poderia permitir para dar uma disciplina diferente depois, mas seria através da carne. Então ele tinha um comissionamento, não sei se é essa palavra, comissionamento, né? Mas acho que é. Eu peço perdão caso esteja errado, né? Mas ele tinha uma ordem, um chamado de Deus. Agora você vai deixar de ser pescador e vai ser pescador de almas. Numa outra pesca já, Deus deu esse chamado para Pedro, né? Só que Pedro volta atrás aqui, e Deus permitiu que ele fosse pescar. Deus não criou nenhuma tempestade, nada que o impedisse, né? E Pedro poderia se basear em vários textos, por exemplo, aquele que não trabalha não coma, né? O trabalhador de seu salário, vários textos, só que seria a letra morta. Por quê? Porque se Deus já nos deu uma palavra profissional, etc., por exemplo, Deus deu a palavra para a pessoa ser um empresário. Então Deus já deu esse chamado para ela. Então, se ela quiser voltar atrás, mesmo que ela cite textos, esses textos são nulos. Não vem do Senhor, vem da sua carne que está com medo, às vezes, de fazer o que Deus mandou, etc., né? Então, Pedro, com fome, ele foi pescar. Consequentemente, Deus não permitiu que ele pescasse nada, nem os que estavam com ele. Verso 4. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, e os discípulos não viam que era Jesus. Então disse Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam: não. Então, olha, Jesus dá um ensinamento para eles. Adiantou vocês ir pescar? Adiantou? O sustento vem de Deus, irmãos. Vem de Deus. Então tem muitos irmãos trabalhando demais, fazendo planos e ideias e consultando sempre o Senhor, mas não querendo ouvir o Senhor. Eles consultam o Senhor, mas não querem ouvir. Adiantou Pedro ir pescar? Não adiantou. Deus até podia ter permitido que viesse cheio de peixes, e ainda iam dar glória a Deus. Muitos irmãos dão testemunho: Deus me deu esse carro, Deus me deu essa casa. Será, irmãos? Será que foi Deus que deu? Nós vamos descobrir agora que nesse único texto se foi Deus que deu ou não. Deus me deu esse carro para ajudar os irmãos, para levar eles na igreja. Será que Deus deu? Deus pode ter permitido, Deus permite. Deus permitiu que eles fossem pescar. Deus não criou nenhum empecilho. Que às vezes você vai numa empresa e pede uma vaga lá, Deus permite que a porta se abra e você dá o testemunho para os irmãos: Deus me deu esse serviço. Será, irmãos? Às vezes Deus nem permite que a vaga se abra, porque Deus já determinou de outra forma. O dinheiro, o sustento. Anote aqui na testa, assim, cada vez que você for escovar os dentes, você vê: o dinheiro vem de Deus. Escreve assim bem grande, né? O dinheiro vem de Deus.
Então o nosso dinheiro, irmãos, que não é nosso, que é de Deus, ele vem de Deus, não vem do trabalho. Então se Deus nos deu um comissionar, um mandamento, vamos dizer assim, nós temos que seguir esse mandamento, mas daí vai faltar dinheiro. O dinheiro vem de Deus. Adiantou eles ter essa ideia que ia faltar, que estava faltando, ir pescar? Não adiantou. Aí diz o verso 4: Vindo pela manhã, Jesus ficou na praia e os discípulos não sabiam que era ele. Então disseram Jesus: Filhos, tende algum alimento? E eles responderam: Não. Agora Deus permitiu que eles fossem fazer um trabalho que Deus não queria mais que eles fizessem. Qual é a consequência? Constrangimento. Deus traz constrangimento. Às vezes, irmão, você está num trabalho que Deus não te quer mais. E Deus já está falando. E você não está ouvindo. Então, o que Deus começa a fazer? Trazer constrangimento. O trabalho já não dá mais a renda. Você já não tem o sustento para o filho. Até está dando bastante renda. Mas está trazendo muitos efeitos colaterais. Constrangimento. Então, olha o constrangimento. Imagina, eles trabalharam a noite inteira. Buscaram na carne, na força do seu braço. Porque o trabalho não era o que Deus queria para eles, mas tiveram o constrangimento de dizer que não tinha nada. Às vezes o pai está trabalhando e tem o constrangimento, às vezes de não poder pagar o aluguel, o dono lá, às vezes até humilha o pai na frente dos filhos, ou às vezes está ganhando bastante dinheiro, mas tem o constrangimento dos filhos estar se afastando do pai porque não tem tempo para os filhos, etc. O espírito vai convencer que o constrangimento vem dele. Então houve ali um constrangimento, irmãos. Um constrangimento. Por quê? Porque aquele trabalho ali, Deus permitiu, mas não era o trabalho deles. Então Jesus vai dar uma lição em nós aqui. Vamos ler o verso 5. Então disse, verso 6. E eles lhe disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto. E eles não eram capazes de puxá-lo por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pesca, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então veja, irmãos, quando o Senhor ele nos dá algo, isso tem que nos melhorar. Quando Noé foi visto nu, o Senhor Jesus nunca andou nu, irmãos. O Senhor não se agrada da nudez, a nudez tem que ser coberta. Lá em Gênesis, quando quando Adão pecou, Deus matou um animal e cobriu. Tem toda uma simbologia da morte de Jesus, até é tudo certo, mas a nudez tem que ser coberta. Quando o filho de Noé viu Noé nu, porque Noé se embriagou, aí ficou nu, e ele contou para os irmãos, ele foi amaldiçoado. A nudez, ela tem que ser coberta. Então veja, quando nós temos uma ação na carne, a gente consegue um emprego, um trabalho, que ele não vem do Espírito de Deus para nós, o que acontece, irmãos? O irmão que estava bem escasso ali, ele ia de bicicleta, se reunir com os irmãos, estava sempre em oração, tudo contadinho, às vezes faltava uma coisa, faltava para outra, mas as pessoas viam o crescimento espiritual desse irmão. Ele tinha uma palavra que modificava o caráter de outra pessoa, que salvava uma alma vinha a Jesus através daquela palavra ali, mas ele faltava muito financeiramente. E agora ele decidiu pescar. Ele decidiu pegar um trabalho melhor, fazer uma faculdade e tal, e agora ele ganha mais. Agora ele pode ir de carro na igreja. Mas ele assinou o canal da Netflix, ele abriu redes sociais, então ele vê a sensualidade, aquilo não incomoda mais. Você vê que quando Pedro foi pescar, ganhar dinheiro, ele ficou nu ali. Um mal chama o outro. Então, quando a gente sai de um plano real de Deus para um plano permissivo, que Deus permitiu, um abismo vai chamando o outro. Então, o apóstolo Pedro, ele ficou nu. Ele não podia ter ficado nu. Então, e ele não sentiu vergonha diante dos apóstolos ali. E nem os apóstolos sentiram vergonha diante dele. Deveria, irmãos. Deveria. Por isso que ele se cobriu. Quando a luz apareceu para ele, que é Jesus, ele se cobriu. Ele estava sem a luz ali. Então tem um lugar aqui, uma vila, né? Que é do nudismo. As pessoas andam peladas ali. Tem crente. Tem igreja pro crente do gay, tem igreja pro crente traficante, tem lá no Rio de Janeiro, lá tem a facção que é de crente. Então tem crente para tudo que é gosto. Eles eram crente ali? Eram.
mas não sentia-se envergonhado. 1 Coríntios, capítulo de número 5, eu vou citar alguns textos que eu vou lembrando aqui na memória, para nós não abrir em todas as referências, porque o Espírito vai nos guiando. Tem um irmão que dormiu com a madrasta lá. É um pecado, mas ninguém falou nada. Ninguém sentiu vergonha pelo irmão, o irmão não sentiu vergonha pelos irmãos, e todo mundo sabia e não dava bola para aquilo ali. Então o apóstolo Paulo responde assim para eles: como vocês não se envergonhais, não se entristecem com tal pecado cometido? Então quando a gente sai, quando o trabalho, quando a fonte de renda não é de Deus, aqui Deus não permitiu fonte de renda para eles, né? Mas para muitos irmãos Deus permite. Deus permitiu que a porta do trabalho se abrisse, mas não permitiu a fonte de renda. Quando a fonte de renda ela vem da carne, o irmão que orava, buscava a Deus, ele dá um celular para os filhos, ele deixa os filhos na frente da internet, os pais nem sabem que os filhos estão